irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, nesta lição que tem por título A Cura de 10 Leprosos e Gratidão de um. É uma lição que, além de nos falar sobre um milagre do Senhor Jesus Cristo, também vai falar sobre uma palavra muito importante, que é a gratidão. E por vezes nós estamos como aqueles 9 leprosos que não retornaram para agradecer. E às vezes nós recebemos tantas bênçãos, tantos livramentos, tanto que o Senhor tem feito por nós, e de repente nós estamos orando por algo, uma coisa tão simples, e aquilo parece estar tardando, ou o Senhor não nos entrega porque não é momento, talvez não é algo que seja bênção na nossa vida, e nós já começamos a reclamar, a murmurar, a lamentar. Mas que nós possamos estar, através desta lição, aprendendo com este leproso que voltou para agradecer, que tinha gratidão pelo que ele tinha recebido do Senhor. A referência se encontra lá em Mateus 10, no versículo 8, que diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito importante em relação principalmente aos dias que nós estamos vivendo. Aqui o texto sagrado traz para nós, aqui nós temos neste contexto, Jesus enfatizando isso para os discípulos, que eles curassem os enfermos, limpassem os leprosos, ressuscitassem mortos, expulsassem demônios, mas fizesse tudo isso de graça como eles estavam recebendo. Só que este texto não é uma responsabilidade só dos discípulos de Jesus, mas da igreja. Ali no dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo sobre aquele povo e eles falaram em línguas, e posteriormente nós vamos ver que tem também alguns escritos nas cartas paulinas alertando sobre os dons, a importância dos dons na igreja. Então nós vamos ver que é uma responsabilidade nossa também enquanto igreja. O principal foco do evangelho é a salvação, e isso nós não podemos tirar, isso nós não podemos tentar tampar, como muitos têm feito. Mas o evangelho, a pregação do evangelho envolve sinais, envolve prodígios, envolve mostrar para as pessoas o poder soberano de Deus. Nós precisamos apenas ter cuidado e fazer isso com equilíbrio, porque em muitos lugares as pessoas têm dado tanto foco para revelações, para certos tipos de ações ali dentro do templo, que tem faltado a palavra do Senhor, que tem faltado Bíblia, a verdadeira adoração, o verdadeiro evangelho sendo pregado. Mas a pregação do evangelho, ela não pode acontecer também sem sinais e maravilhas, porque muitas pessoas elas vão ser tocadas, elas vão ser sacudidas, elas vão abrir o seu coração através dos sinais que elas estão vendo. Elas vão olhar e dizer, realmente vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Esses dias, ao ensinar uma das lições, eu falava na minha igreja que muitas pessoas elas vieram para a casa do Senhor por causa de um milagre. E quando elas chegaram ali, elas foram transformadas, elas foram vivificadas e elas estão até hoje nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas aceitaram a Jesus porque às vezes estavam com um filho doente? Quantas pessoas retornaram para a igreja porque estava passando por uma enfermidade, por uma luta, e elas conseguiram, através da ação de Deus em sua vida, prosperar neste caminho. Então, nós precisamos preocupar em pedir para Deus também os dons espirituais, o dom da cura,
para que nós possamos fazer o ide do Senhor com mais graça, com mais autoridade, com mais unção. Porque nós podemos deparar com situações em que nós vamos chegar em um lugar e alguém vai dizer: ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha esposa, ora pela minha mãe, ora por alguém que está doente. E o que você, como você está diante da presença de Deus, para você estender as mãos e pedir: Deus, misericórdia. E se você se deparar com a manifestação de demônios, como está a vida espiritual para você estender as mãos e clamar a Deus para libertar aquela vida? Então nós precisamos ter essa preocupação, precisamos estar abertos para sermos usados como vaso de Deus e não esquecer do principal, que de graça nós estamos recebendo e de graça nós entregaremos esta mensagem, nós seremos canal que Deus estará usando para abençoar outras pessoas. Desde já eu agradeço a cada um dos irmãos que nos acompanha, aos nossos pastores, aos irmãos comentaristas, aos irmãos que fazem esta leitura diária. Deus abençoe vocês.